Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir certinho? Dá pra ouvir aí de boa? Fechou, então. Esperar o pessoal entrar pra gente poder começar. Vitor, manda lá nos grupos. Que eu não consigo, né? Porque eu tô usando meu celular aqui pra fazer a live. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, gente. Oi, tia. Oi, Dan. A gente tá esperando só mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar pra gente poder começar. O Vitor foi lá chamar o pessoal. E aí, gente, vocês estão bem? Como vocês estão? Esperar o Vitor voltar. Oi, Bruninho. Tudo bem com você? Oi, Ká. Oi, Gi. Boa noite. Bem-vindas. O tema da nossa live hoje é sobre a transfiguração, né? Quem vai falar um pouquinho mais pra gente do tema é o Vitor. Vamos só esperar ele entrar pra gente poder começar. Oi, Jaque. Boa noite. Bem-vinda. E aí, Clebão, Thay. O que você esqueceu, Vitor? Oi, Eli. Alguém aí da comunicação, manda o link nos grupos, por favor, gente. Aí a tia já tava chamando o povo. Muito bem, tia. Salva nós lá, Eli. Manda o link pro pessoal. Quanta gente espera o pessoal entrar, eu já vou chamar o Vitor aqui, tá bom? Pera aí, galera. Tainá vai salvar o rolê, vai mandar o link. Obrigada, Thay. E aí, pessoal, E aí, tá ouvindo? mano? Você falou, vou mandar, eu fui mandar, falei, só que eu só não sei mandar. Mas acho que tá bom, né? Tainá tá aqui, ó, mandando nos Beleza. grupos. Card acabado, mas vamos aí, né? Tá travando? Tá bom? Tava dando uma travada, mas agora tá aí. Tá bom. Aí você vai falando, qualquer coisa eu mudo, tento mudar de lugar aqui. Fechou, fechou. Espera mais um pouco.
Beleza. Então tá bom. Começar, você que manda. Não sei se você quer esperar mais um pouco, já quer ir Ah, vamos começando. começar. A gente começa com uma oração, aí depois a gente já começa, né? Porque aí pra não ficar muito tarde depois pra galera. Que não vai dar pra fazer que nem outro dia que foram 3 lives. Aí não dá. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar hoje. Hoje, na festa da sua transfiguração, nós queremos ter, Senhor Jesus, a experiência de nos transfigurar com o Senhor, de poder ver a vossa glória, de poder ver a vossa alegria, Senhor Jesus. Mas nunca, Senhor Jesus, fugir do nosso destino, que é a cruz, fugir do nosso destino, que é o sofrimento, mas estar junto com o Senhor. Porque mesmo em meio aos sofrimentos, às adversidades, estando com o Senhor, tudo faz sentido, tudo tem motivo de alegria e de felicidade. Pedimos que o vosso Espírito Santo venha ao nosso encontro, nos dar sabedoria e inteligência, que não seja nada que nós programamos para falar que seja falado, mas aquilo que o vosso Espírito Santo quer que nós falemos. Vem, Senhor Jesus, trazer o batismo àqueles que estão aqui participando dessa live, aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam participar, mas estão com o coração conosco, ou aqueles que o Senhor quer alcançar, Senhor Jesus. Nós precisamos levar esse batismo, nós precisamos levar a vossa paz, a vossa misericórdia, a vossa graça, Senhor Jesus. Muito obrigado por todo amor, por toda a bondade que são dispensados sobre cada um de nós, Senhor Jesus. E também consagramos a Ti, Virgem Maria, este encontro, esta partilha, que nós possamos estar debaixo do vosso manto santo, Mãezinha, consagrados ao vosso imaculado coração. Que a Senhora vá caminhando à frente, nos apontando o caminho que é Jesus. Livra-nos de todas as embustes de Satanás e dos seus anjos decaídos, livra-nos de todo mal e ajuda-nos, Mãe, a estarmos na fé, na esperança, na caridade, a caminharmos no amor, a caminharmos nos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos ser gerados pelo vosso ventre de fogo, Mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa alegria, grai-nos. São João Paulo II, rogai pelos séculos. Que esta partilha seja para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso aí. Então acho que vamos lá, né? Tá ouvindo bem aí, Thaís? Sim, tô. Então tá bom. Então, pessoal, Thaís, hoje, né, é um dia muito importante para a nossa igreja, né? A gente comemora a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu gostaria da gente começasse a ler o Evangelho da Transfiguração, né? E a gente vai, tipo, trocar uma ideia assim, né? Porque a gente não é muito especialista no assunto, né? Mas a gente vai conversando um pouquinho, né? E também depois voltar um pouquinho na palavra para a gente refletir alguns pontos. Beleza? Então, a gente vai meditar a transfiguração partindo do Evangelho de São Mateus, tá? Que é o capítulo 17, que vai do 1 ao 13. Beleza? Se alguém quiser colocar aí, depois aí fixar aqui na tela, para a gente saber qual que é a leitura. Então tá bom. Então eu vou começar aqui, tá bom? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Ó, lembra bem depois desses 6 dias, que é depois a gente precisar voltar para falar dele, tá bom? Vai que eu esqueço depois. Tá Beleza? bom. Tá bom.
Aí, continuando no versículo 2. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Naquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que ele já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto queriam. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que Jesus falava de João Batista. Palavra da salvação. Então, o importante é, alguns pontos são bem legais aqui dessa passagem, né, que eu estava refletindo hoje. Tem um livro chamado A Vida de Cristo, do Venerável Fulton Sheen, né? E tem uma parte que ele fala sobre a transfiguração. Eu tô aqui com a minha cola, tá? Porque eu não decorei. Então eu vou falando aqui. Ele, assim, existem alguns elementos que são bem interessantes, assim, nessa passagem. Principalmente na Bíblia, alguns números têm significado, né? Por exemplo, aqui parece sempre o número 3, né? Que o número 3 também significa na Bíblia, além do 7, é perfeição, unidade, né? Bom, existiam 3 apóstolos que subiram com ele, né? Que foi Pedro, Tiago e João. Porque assim, o venerável Fulton Sheen fala por que Pedro, Tiago e João? Bom, fala primeiro que Pedro era a rocha, era onde que iria ser fincada e construída a igreja de Cristo. Então ele precisava participar desse momento da transfiguração. O Tiago, São Tiago, o Tiago Maior, né, que era o irmão de São João Evangelista, ele foi o primeiro apóstolo martirizado. Então ele já deveria ver a transfiguração, né? Ele deveria participar desse momento. Por quê? O que é a transfiguração? Bom, Jesus, ele é Deus que se fez homem, né? Ele tinha a sua união hipostática, ou seja, a união 100% divina com 100% homem. Só que ele já tinha essa glória própria dele, né? Então, na verdade, né, até mais para frente aqui, o venerável Futoshin fala que Moisés, ele tinha que colocar um véu no rosto para não ver a glória de Deus no Antigo Testamento, né? E Jesus escondeu a sua glória dentro do seu corpo carnal, né? Só que assim, ele era Deus, então ele podia manifestar a sua glória. Então, ele deu essa manifestação da glória poucos dias antes do Calvário, da sua morte e ressurreição, para mostrar para os discípulos que realmente ele era Deus, né? Então, o apóstolo Santiago, né, Santiago Maior, ele como foi o primeiro mártir dos apóstolos, né, o primeiro apóstolo a ser martirizado, ele precisaria participar deste momento, né? E o segundo, que é o apóstolo João, né? Que ele foi o vidente, vamos dizer assim, vidente no sentido católico, né? Que escreveu o Apocalipse, né? Ele participou ele ficou aos pés da cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que Jesus pegou, né, esses apóstolos, né, que também eram 3 dos mais cabeças duras, né? Que também o venerável Fulton explica. Porque 6 dias antes, né, que depois a gente volta para explicar, Pedro queria a glória sem passar pela cruz, né? Tanto é que Jesus fala, eu vou precisar morrer, eu vou precisar sofrer. E Pedro, não, não, não. Tanto é que Jesus o chama de Satanás, né?
Então ele não queria passar, ele queria só a glória, mas ele não queria passar pelo Calvário, né? E já Tiago e João, né, que eles eram chamados de os filhos do trovão, né, Boanerges, eles queriam um lugar no céu, eles queriam já um lugar no trono, eles não queriam passar pelo Calvário também, né? Então você vê que Jesus pega esses três apóstolos, esses três seus discípulos que eram os mais próximos a ele e sobe no monte, né? Aí o venerável Fulton Sheen, ele vai também explicando que existem três momentos muito cruciais da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo que acontecem em montanhas, né? O primeiro é quando ele dá o sermão da montanha, né? Que ele dá aquele sermão, né? Que é o capítulo 5 de São Mateus, que explica as bem-aventuranças, né? Que é muito conhecido. O segundo momento é agora aqui no momento do Tabor, né? No Monte Tabor, onde ele se transfigura, né? Que ele dá, vamos dizer assim, um prelúdio, né? Ou como a gente pode falar de uma maneira bem popular e bem assim tosca, dá tipo um spoiler da sua glória, né? E depois, propriamente, na montanha do Calvário, onde ele se entrega, né? O seu sacrifício. Aí Jesus sobe, né? E começa a rezar, começa a orar. Então a gente vê que é interessante, né? Que ele, né? Jesus, né? Deus feito homem, né? Com a sua natureza divina, né? E sua natureza humana, habitando perfeitamente unidas, ele também precisava rezar. Isso que é interessante, né? Que a gente fala assim, poxa vida, se Jesus que era Jesus, ele precisava rezar, imagina nós, né? Que se entramos num momento de intimidade, né? Então ele começa a rezar, ele começa a clamar a Deus, né? Clamar ao Pai. E nisso ele se transfigura, né? E aparecem com ele mais duas pessoas, né? Que aqui a Sagrada Escritura nos fala que era Moisés e Elias, né? O interessante é notar que tanto Moisés como Elias, na Bíblia, eles não têm relatos da morte, né? Então, eles, assim, Elias foi para o céu com uma carruagem de fogo. E Moisés, assim, tipo, no final lá, meio que acaba a vida dele sem entre aspas, não, não bate o martelo especificamente que ele morreu, né, no Pentateuco. Aí depois na carta de Judas, né, que é um livro bem pequenininho, antes do Apocalipse de São João, fala, né, que tem até que ele remete a um livro apócrifo, né, que chama Assunção de Moisés, que fala, né, que o arcanjo Miguel brigava com o demônio pelo corpo de Moisés, né? Então existe uma tradição que também Moisés ele foi assunto ao céu, que ele não morreu, né, propriamente. Então Jesus está lá com essas duas figuras que representam Moisés a lei, né, a lei dos judeus, e Elias o principal profeta. Ou seja, porque Jesus foi predito por todos os profetas. E ele mesmo fala, né, que ele veio para dar complemento e totalidade à lei. Né? Que ele fala assim, eu não vim aqui abolir nada da lei, eu vim dar pleno sentido. E começam a conversar, né? Rezam, conversam, né? E o venerável Funtoshin, ele vai falando que assim, que a conversa que eles tinham era basicamente não sobre a doutrina, sobre o que ele deveria falar, mas sim como seria a morte dele, né? Até na homilia de hoje do padre Paulo Ricardo, né? Aí você pode até me ajudar aí, Thaís. Ele fala que é assim, que uma coisa é a gente sofrer algo inevitável, né? Ele fala assim, por exemplo, poxa, por exemplo, eu tô com a minha garganta inflamada, tipo, tá doendo, beleza, tá doendo, eu não posso fazer nada, né? Eu não vou querer minha garganta inflamar. A outra coisa é a gente ter uma dor, a gente ter alguma coisa que nós podemos evitar, mas por amor nós fazemos, né? Que é isso que Jesus fez, né? Ele poderia ter evitado a morte, poderia ter um outro plano, poderia não passar por essa humilhação, né? Porque ele se encarnar, assumir as nossas misérias, viver em tudo, né? Menos a condição humana, menos o pecado, né? Foi uma humilhação para um Deus, mas ele quis passar por isso, né?
por um amor muito grande por cada um de nós, né? Que a gente não consegue entender e nunca vai entender. Se a gente tentar entender o amor de Deus, a gente fica louco, né? E, e eles estavam realmente conversando sobre como seria a morte. Aí nisso, né? São Pedro era meio que o interlocutor dos apóstolos, né? É tipo aquele cara assim na aula, né? Que na escola que todo mundo não tem coragem de falar pro professor, ele vai lá e fala, né? Era tipo São Pedro, né? Todo mundo pensava, mas só ele tinha coragem de ir lá e falar, né? Falar, ah, Senhor. Aí ele comete tipo, dois erros, né? Fala assim, ah, Senhor, é bom, né? Que nós fiquemos aqui, né? Vamos. Primeiro, ele de novo queria dar tipo um somebody love aí, queria dar um passa-moleque de ficar tipo na glória, né? Não, vamos ficar na glória, é bom, né? É tipo a gente assim, né, Thaís? Quando a gente tá tipo no Maranatá, no Kairos, ou a gente vai na Canção Nova, no acampamento, no aprofundamento, ou quando a gente está numa adoração, a gente não quer sair de lá, a gente quer ficar lá perto de Deus, né? Curtindo aquele momento, né? Porque naquele momento, mal comparando assim, né? São pequenas transfigurações que nós vamos vendo de Jesus na nossa vida, né? A gente vai experimentando aquele amor tão grande de Deus, a gente vai experimentando é, aquela sensação de toque de Deus, né, tão profunda que a gente não quer sair. Só que a gente é chamado, né, para uma missão, né? A gente é chamado a levar o evangelho, a gente é chamado a passar pelas nossas cruzes, a testemunhar Jesus, né, nos sofrimentos, né? Assim como esses três apóstolos tiveram que sofrer depois, né? Aí ele fala isso, né? Aí esse é o vamos ver, o primeiro erro, né, que ele não queria passar pela cruz. O segundo erro, ele fala assim: vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aí você vê que nesse momento, tipo, o pai entra. Por quê? Né? Isso aí eu lembro, eu escutei muito tempo atrás, né? Foi até o padre Romeu que comentou numa missa, que é assim: na Bíblia, por exemplo, tem três pessoas, né? Para os judeus, né? Quando você a pessoa que fica no meio é a pessoa mais importante. Então, ainda na cabeça ainda de Pedro, o mais importante era Moisés, não era Jesus, porque ele fala, para ti, Moisés e Elias. Ele ainda estava com a cabeça dos judeus. Ele estava ainda com a cabeça dos judeus, ele não tinha ainda se aberto, tipo, por mais que 6 dias antes ele tinha confessado que Jesus Cristo era o Messias, né? Que depois a gente vai ver que ele não falou exatamente Messias, aí vocês vão entender por que depois. Ele ainda estava na cabeça que Moisés era o mais importante. Tanto é que Deus aparece e fala: não, esse aqui é meu filho, escutai-o. Eu coloco toda a minha afeição, outra tradução vai falar: eu coloco o meu bem-querer. Né? E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 550 e... Peraí, minha cola, tá? No 555 ou 54, chamando São Tomás de Aquino, vai falar que é assim, né? Que fala que apareceu uma nuvem, né? Acho que até em outra passagem assim fala que apareceu uma nuvem. Acho que é em outro evangelho, talvez no de Lucas. Não, aqui mesmo fala. Quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela no versículo 5. São Tomás de Aquino fala que nesse momento da transfiguração foi o momento que toda a Trindade apareceu. Jesus, o homem, né? A segunda pessoa. A voz era o Pai, a nuvem era o Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade estava falando: é Jesus, siga ele, né? Então, assim, tanto é que depois, mais para frente, vai falar que, né, quando eles levantaram os olhos, né, no versículo 8. Eles não viram mais ninguém senão unicamente Jesus. Ou seja, não que, por exemplo, os profetas
e Moisés não fosse importante. Não, porque se a gente for parar para ver o catolicismo, nós, a Igreja Católica, ela inclusive combateu uma heresia nos primeiros séculos, né, de Marcião, que ele queria tirar todos os livros do Antigo Testamento e ficar só com o Evangelho de Lucas e alguma das cartas de Paulo, né? A igreja falou, não, os escritos dos judeus são muito importantes, tem uma riqueza muito grande para a gente. Só que então a gente é importante Moisés, é importante Elias. Só que assim, agora eles estão com os olhos voltados para Jesus. Agora eles sabem, nossa, o nosso caminho é Jesus, não é mais a lei antiga, né? Não é mais os profetas, mas sim unicamente o próprio Deus, né? Salvador. E eles seguem, eles voltam transfigurados, né? Eles têm esse encontro com Deus, né? E agora, né, depois desse encontro, de uma certa forma, mesmo depois na cruz, eles negando, né, Jesus, eles assumem o seu chamado, né, apostólico de ir ao encontro, né, de ir levar o evangelho. E essa festa ela é muito, muito, muito importante, né, dentro da igreja. Na verdade, assim, a nossa igreja romana, latina, ela não dá tanto, ela é uma festa, né, mas, por exemplo, na liturgia bizantina, ela é muito mais, assim, comemorada, tem um prefácio próprio, tem uma liturgia toda própria dela, né? Que a gente aqui no Ocidente não tem, né? Então, assim, mas é um dia muito importante que a gente remete quantas transfigurações que talvez a gente teve, né? Quantas vezes a gente quis subir ao monte, nós subimos ao monte, ou seja, o que é o subir ao monte? É nos retirar em um momento de oração, né? De intimidade com Deus. Mas aqui Jesus fala, né, que nós devemos, né, nos ter esse momento de intimidade, ter esse momento de aconchego, de amor, né? Mas nós temos que seguir o nosso caminho. A gente não pode ficar parado lá, né? A gente tem que ter, né, saber dosar, né? O modo Marta e o modo Maria, né? Tem vezes que a gente vai ter que trabalhar assim, né? Tem vezes que a gente vai ter que sair, né? Tanto é que, assim, o venerável Futoshi fala, né, que os apóstolos, eles estavam como que, até ele narra, assim, até fala de Shakespeare, fala de alguns autores gregos, que, assim, eles estavam num êxtase espiritual tão grande que, mano, se a gente morrer, morreu, tá bom. Eu já tive aquela experiência de ver Jesus, eu já vi aquela face luminosa, eu já tive aquele encontro amoroso, então, morrer, morreu, tô no lucro, é nós, né? E não, né? Jesus quer que nós vamos muito mais além, né? Quem dera que a gente tenha esse encontro assim, né? De amor, né? De como que posso falar assim, de intimidade com o próprio Jesus que nem eles tiveram. Mas ali é muito importante porque a gente não pode parar nisso, né? A gente não pode viver de transfigurações, vamos dizer assim, na nossa vida, né? É muito, muito chulo falar desse jeito, né? Mas a gente não pode viver. Nós temos que ter esse momento onde que Deus vai nos mostrar, onde o próprio Deus vai reforçar, ó, siga Jesus, siga esse caminho, mas a gente tem que ir, né? A gente tem que ir pro sofrimento, porque a gente não vai ter a glória, né? Sem o calvário, sem o sofrimento, né? E Deus é muito sábio, porque quantas vezes a gente tá, tipo, muito ruim, assim, muito mal, desacreditado, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Que a gente tá, como que eu posso falar? A gente tá privado de fazer muitas coisas, né? Quanto tempo a gente ficou privado da Santa Missa, né? A gente tá privado de ter nossos encontros, né, na missão, privado de grupo de oração, privados de ir no cinema, e de várias coisas, né? E a gente, no momento de oração, de intimidade, numa Santa Missa que a gente vai, né? Num terço que a gente reza, numa adoração à cruz que a gente faz, a gente sente aquele amor, né? Aquela coisa tão gostosa que a gente fala assim, eu não quero mais sair daqui, né? Aí depois vem o próprio Espírito Santo e fala, não, vocês têm que seguir, né?
Porque Deus nos escolheu para passar esse tempo, né? A gente tem que passar, né? E como que a gente vai passar, né? Se é um tempo que a gente vai passar na base da murmuração, né? Que mais ou menos falando assim, que nem no povo do Egito, né? Tipo, o pessoal até fala que eles não tinham Google Maps, né? Que era um negócio que demoraria 6 meses para passar, demoraram 40 anos, né? Mas é simples, é porque quanto a gente mais murmura, mais difícil fica as nossas coisas, né? As nossas travessias, né? E assim, é natural murmurar. Eu murmuro pra caramba, eu reclamo, eu não tô aqui falando coisas que eu não faço, né? Mas a gente tem que usar a nossa inteligência, né? Usar a nossa inteligência para colocar em prática aquilo que é da vontade de Deus, né? Para nossa vida. E a transfiguração vem nos recordar isso, né? Que vão ter momentos, sim, né? De encontro, de paz, momentos de apreço, mas a gente não vai conseguir a glória, a gente não vai conseguir a salvação, a santidade, né? Eu acho que a gente tem que parar de falar de salvação e já começar a falar de santidade, né? Porque a gente, esse é o chamado universal para todos nós, né? A santidade. A gente procurar a santidade, só que vai ter o Calvário. E cada um vai ter o seu próprio Calvário, né? Às vezes as minhas dificuldades não vão ser as suas, né? As suas não vão ser as minhas. A de quem está vendo, participando também vão ser diferentes, mas cada um tem o seu momento, né? Para partilhar. E nós temos uns aos outros, né? Assim como Jesus nos levou, vamos subir lá no monte, né? A gente pode fazer esse papel também, vamos lá no monte rezar, né? Vamos subir ao Jesus, né? E ele, assim, legal que ele sempre tinha um grupinho dele, assim, né? Uma vez eu ouvi o padre, acho que era o padre Marlon falando, né? Que assim, tinha os 12 apóstolos, mas Jesus tinha um grupinho dele de oração, né? Que era ele, João, Pedro e Tiago, né? Que era justamente os que mais davam trabalho para ele, né? Aqueles que tinha que ter maior cuidado. Né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia partilhar que a gente falou isso sobre a cruz, né? Sobre a Fala mais gente. Às alto, vezes a tá gente. bem longe. Tá ouvindo? Melhorou? Um pouquinho. Falei assim que só eu ia comentar que você estava falando sobre a cruz, que muitas vezes a gente quer, a gente não quer essa parte, né? A gente só quer realmente a glória. E semana passada eu comprei um livro, inclusive indico para vocês, ele é muito bom, que ele fala justamente sobre isso, né? Que é Carta aos Amigos da Cruz. Não sei se você já leu. É de São É Luís, um não livro. é? São Luís é bom pra caramba, né? Tem muito Ele é, preconceito com ele, mas ele é muito bom, né? esse livro ele é fininho, fininho mesmo, mas ele é um pequeno grande livro. Ele é muito bom. Fala sobre. Pequeno Grande Livro. É bom. Eu lembrei aqui, né, que é bonito, né, que o catecismo traz, né, sobre a transfiguração, que ele vai trazer a evocação da liturgia bizantina, né? Assim, quando eu falo liturgia bizantina, é porque a Igreja Católica tem tanto a nossa liturgia, né, que é a latina, que é o rito romano, mas também tem os ritos orientais, né? E um dos ritos orientais, que aqui no 556, ele fala, né, a Trindade inteira apareceu, o Pai na voz, né, o Filho no homem e o Espírito Santo na nuvem. Aí ele cita, né, a, o, a liturgia bizantina. Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória, Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária, e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai, né? Ou seja, a irradiação do Pai. Tudo que ele fez, tudo que Jesus Cristo fez era a irradiação do próprio amor do Pai, né? Está no Catecismo, no parágrafo 555, né? Que o Venerável Fultoshin também no livro dele vai falar isso, né? Que Jesus, tipo assim, ele poderia, mano, até o padre Paulo Ricardo também fala, né? Que a gente não tem que ficar abismado, né? Que Jesus se transfigurou uma vez, né? Para os apóstolos.
Porque ele era Deus, essa era a natureza dele. Ele poderia fazer, na verdade, a gente tem que ficar abismado que ele só fez uma vez, não fez a vida inteira, né? Isso que é interessante, né? E a gente fala, caramba, né? Como, não dá para compreender assim mesmo, né? O quão tamanho é esse amor, né? Essa bondade que Deus tem para com cada um de nós, né? Só que a gente vê, né? Que ele dá o consolo, né? E nos indica o caminho, né? E é interessante que ele fala sobre tendas, né? Nesse, nesse, nesse capítulo aqui, né? Que aí seria a parte que eu gostaria de voltar um pouquinho para a gente entender como que algumas festas judaicas fazem, a gente faz entender algumas coisas que são importantes para nós no catolicismo, né? Bom, existia a festa dos judeus, né? Que era a festa das tendas, porque os judeus têm muitas e muitas festas, né? Uma delas dá-se a entender que era a festa das tendas aqui, que porque Pedro fala, "Ah, vamos fazer 3 tendas, né? E o evangelho aqui começa a falar 6 dias depois, né? Mas o que que teve 6 dias antes, né? 6 dias antes é aquilo que nós chamamos de confissão de Pedro, né? Que Pedro proclama, né? Que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que aqui que é no Evangelho de Mateus 16, vamos começar do 13, que fala: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus vivo. Vamos parar por aqui. Bom, o que que no calendário judaico, o que que acontece 5, 6 dias antes da festa das tendas? É um dia chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? O que que é esse dia do perdão? Bom, o nome de Deus, ele é impronunciável, né? Então ele não pode ser dito. Tanto é que o Papa Bento XVI teve uma declaração antigamente, né? Se falava, né? Senhor Javé, Javé, tem até uma musiquinha, Javé, o Deus dos pobres, né? Tinha a ordem dos javistas, mas o Papa Bento XVI, em respeito aos judeus, tirou, né? Que não, na liturgia não pode mais ser falado o nome do Senhor, né? O nome de Deus. E substituiu a palavra Javé por Senhor, né? Então, o que que era esse Yom Kippur? É o dia do perdão para os judeus. O que acontece no dia do perdão para os judeus? O judeu não fala o nome de Deus, né? Ele não pode falar o nome de Deus. Ele só pode falar o nome de Deus um dia. E quem pode falar é o sumo sacerdote. E no dia que ele pode só no templo, ele fala o nome de Deus em voz baixa e dá o perdão dos pecados. E esse dia é o dia do Yom Kippur, que acontece 6 dias antes da festa das tendas. Aí você pergunta para mim, tá, Victor, mas o que que isso tem a ver com Pedro falar isso aqui tudo? Bom, aqui tá, né, que Pedro fala, quem dizes que eu sou? E vós, tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. Essa é uma tradução que é feita para a nossa Bíblia. Só que, na verdade, literalmente, Pedro não falou Cristo. Pedro disse, tu és Javé. Ou seja, no dia do perdão, ele, que era uma palavra que somente o sumo sacerdote poderia falar, ele fala: Você é o próprio Deus, você é o Deus. Por isso que ele depois, Deus fala: Tu és Pedro e eu te darei as chaves do reino do céu, tudo que ligar na terra. Ou seja, ele é o Papa. O que que é o Papa? É o sumo sacerdote. Por isso que Pedro é o nosso sumo sacerdote. Isso que é interessante, assim. Através das festas judaicas a gente aprende
E aí a gente, só que se você vê que o próprio Pedro não se ligou do chamado dele ainda. Porque 6 dias depois ele ainda achava que o mais importante era Moisés. Ele só vai se ligar do seu chamado muito tempo depois, né? Na morte. Então, assim, era interessante a gente saber que tudo tem um motivo, né? Tudo tem alguma coisa que se puxa, né? Mesmo aqui, e assim, é interessante porque depois disso tudo, mesmo ele recebendo o primado de Jesus, mesmo ele recebendo a, a missão de ser o sumo sacerdote, de ser o chefe da igreja de Deus, ele ainda queria, tipo, não obedecer Jesus. Ele não queria que Jesus sofresse, ele não queria que Jesus fizesse nada. Jesus teve que chamar o de Satanás. Mas é interessante que, mesmo na bronca, né? É interessante que, mesmo Jesus dando bronca, mesmo Jesus ficando bravo com ele não revoga a autoridade que ele deu para Pedro, né? Porque um dom dado dificilmente é irrevogável, né? Esse é o nosso Deus, né? Talvez eu, Sim. você, talvez muitas pessoas já tenham machucado Deus, ido contra as vontades que Deus tem para nós. Só que assim, o nosso dom, né? Ele tá lá, né? Deus não vai tirar, né? Ao menos que a gente seja muito, muito, muito infiel, ele conhece nosso coração. Aí vai fazer que nem a parábola lá, né? Que ele tira daquele que tem pouco e dá àquele que tem muito, né? E ele faz mesmo. Mas eu achei, talvez não tenha nada a ver com o tema, mas achei interessante trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente se pergunta, mas por que que é Pedro o, o, o chefe da igreja e não o João que ficou todo o tempo com ele, ou o Tiago, ou enfim, qualquer um dos apóstolos, né? Então, eu não sabia disso. Não sei se todo mundo aí também não sabia, mas Oi? interessante. Eu falei que top, eu não sabia. Não sei se o pessoal sabia, né? Mas eu não sabia. Ah, então, aqui eu lembrei disso daí, tipo, uns tempos atrás, que quando eu fiz o curso bíblico, né, que era com o pessoal da congregação de Sion, que eles estão bem, assim, alinhados, assim, com as coisas dos judeus, né? Aí Uhum. eles tinham comentado isso, né? E a Transfiguração é uma festa que a gente tem um significado muito grande. A gente deveria até participar melhor dela, assim, sabe? Porque existem algumas festas no nosso calendário que elas não são mudadas para o domingo, né? Elas não são assim passadas para, elas ficam no próprio dia, né? E não é sempre que o dia 6 de agosto ele cai no domingo, mas eu acho que ela também, quando cai de domingo, ela não mantém a liturgia de festa, ela passa para a liturgia dominical, né? Então, Era isso que eu dificilmente ia. a gente não, não participa dessa liturgia propriamente dita, né? Mas é Era isso interessante. até que eu ia perguntar, Vitor, porque tava conversando hoje à tarde e o irmão da Dani me fez essa pergunta, né? Se a festa, porque como transferidas pro domingo, né? Se essa. Ixi, travou aí. Vitor, Nossa, travou, peraí. voltou? Tá. Voltou, peraí. Voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Sim, é que tá bem baixinho, mas pode falar. Então, eu falei assim que essa era uma das perguntas que pediram para eu te fazer sobre essa questão da festa, né? Tem algumas festas. Vixe. É que travou aí, Thaís. Quer escrever aqui? Travou? Vocês estão me ouvindo? Ou não? Não, tá travando. Escreve aqui no comentário Melhorou? pra ouvir, sim. Melhorou. Melhorou. Então, vou tentar de novo, tá? Falei que essa foi uma das perguntas que pediram para eu te fazer sobre a questão da festa, né?
Algumas festas são transferidas para o domingo e aí perguntaram se a de hoje também seria transferida para o domingo. Ah, tá. Não, então, normalmente, ô Thaís, assim, quando transfere, é mais solenidades, né? Ainda, tipo, o próprio do Brasil, né? As festas, normalmente, elas são mantidas no próprio dia. Ou, dependendo da festa, quando cai no domingo, aí tem a liturgia de festa. Por exemplo, a apresentação do Senhor Jesus, que é no dia 2 de fevereiro, que nem esse ano aqui caiu no domingo. Aí você segue a liturgia da festa. Exaltação da Santa Cruz, que é 14 de setembro. Quando cai no domingo, segue a do domingo. Mas, por exemplo, ali, por exemplo, festa que nem Natividade de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores. Quando cai no domingo, aí não, aí segue a liturgia dominical, né? E essa festa, se cai no domingo, aí eu não lembro se essa daqui especificamente se segue a liturgia da Transfiguração ou a liturgia dominical. Eu estou em dúvida agora. Mas ela não é transferida para o domingo. O que é transferida para o domingo são algumas solenidades no Brasil. Por exemplo, o dia a Assunção de Nossa Senhora. É uma solenidade que é comemorada no dia 15 de agosto. Só que no Brasil, devido à importância da festa, passa para o domingo seguinte. Assim Entendi. como o dia 1º de novembro, né, dia de Todos os Santos, passa para o domingo seguinte. São Pedro de São Paulo passa para o domingo seguinte, né? Assim vai, mas normalmente as festas não, as festas elas ficam no próprio dia. Beleza, entendi. Não sei se alguém tem alguma pergunta também que queira fazer. Se alguém tiver, coloca aí nos comentários. A gente Pode tem falar alguma do- coisa aí, se não teve alguma coisa que ficou clara. A gente tem quanto tempo, Thaís? 12 minutos. 12. Isso. E, então, aí sobre a transfiguração, né? Além assim do catecismo, né? O catecismo ele fala sobre 2 parágrafos, né? Sobre a transfiguração. Tem também um livrinho. É um livrinho não, é um livro grande pra caramba. Do Venerável Fulton Sheen, né? Que ele vai pegar todos os passos da vida de Cristo e vai esmiuçando, né? Aí ele tem 3 páginas que ele fala sobre a transfiguração, né? Que é o item 18, né? E tem uma parte aqui, no último parágrafo, que ele fala um negócio bem, bem, bem interessante, assim, né? Da primeira folha. Que ele fala que é assim, que para nós homens, né? O, o corpo é uma gaiola da alma, né? Tipo assim, ela prende a nossa alma, assim, né? E para Jesus o corpo era templo da divindade, né? Porque ele era o próprio Deus, né? Então, tipo, o corpo dele já ia, tipo, receber daquela divindade, assim, né? Que ele veio. E é bem, bem interessante isso, assim. Quando a gente... Eu nunca tinha parado, assim, para meditar, sabe? Sobre a transfiguração, propriamente dita, né? A gente achava bonita, falava assim, nossa, mas transfiguração, que nem a gente reza no terço, né? No terço luminoso, né? Quarto mistério, mas a gente fala, poxa, mas tá legal, transfiguração, mas quando a gente começa depois de estudar a fundo, ver a teologia, né? Ver tudo assim, você acha que é bem interessante, né? Eu tava vendo, tem até uma homilia do Papa que falam que tem, assim, tipo, teve 2 transfigurações, né? A de Jesus, né? Tipo, quando ele se revela, essa coisa toda gloriosa dele que a gente falou, e também a dos apóstolos, que quando eles se livram de todos os preconceitos que eles tinham, eles começam realmente a poder ver Jesus, né? De subir ao monte, de ver realmente quem que ele era, né? Livre de todos os preconceitos, né? Porque ainda algum dos apóstolos ainda tinha aquela ideia aquele Messias revolucionário que ia vir, ia mudar todos os conceitos, ia quebrar todas as classes e pipipi, papapá. E não é isso que Jesus veio falar, né? Jesus ele veio através do amor e da doutrina, né? Então, quando a gente, né, tem esse encontro, quando a gente desfaz todos os nossos preconceitos, né, todos os nossos anseios, desfaz tudo aquilo
não agrada o coração de Deus, acontece uma transfiguração, né? E é bem legal que, mesmo vendo tudo isso, né? Ele ainda vai firme pro Calvário, né? Ele permanece firme, né? E eu acho que esse daí é um grande é, ensinamento, né? Que essa festa de hoje nos dá, né? Que sim, nós temos que ter nossos momentos de intimidade, nós vamos ter momentos de consolo que Deus vai dar, nós vamos ter momentos sim sobrenaturais, que eles são importantes, né, para nós, né? Evidentemente que Deus vai saber, mediante a cada um, quanto de sobrenaturalidade, vamos dizer assim, cada um vai ter, né? Por exemplo, você pega uma Santa Teresa d'Ávila, ela fala que ela só teve a presença real de Deus uma vez na vida, mas ela tinha aquela fé e convicção que ela permaneceu firme e foi embora. Talvez um de nós, se só tiver uma vez a presença de Deus na nossa vida, a gente vai esquecer, porque a gente não tem a capacidade, a força, né, a fé que a Santa Teresa tinha. Mas nós devemos Sim. saber que esses momentos vão ser poucos, né? Então, assim, a gente tem que começar a estimular a nossa razão agora em cima disso, né? A nossa razão, a nossa fé propriamente dita, né? A nossa decidida decisão de continuar o caminho de Deus, né? Talvez, assim, muitos de nós nessa pandemia não teve uma presença de Deus, assim, que a gente sentia e ficava arrepiado. E, não, Senhor, eu quero ficar aqui para sempre. Não, poxa, quando a gente não vê a hora de passar esse negócio que nós estamos passando, né? Mas nós sabemos que nós estamos sozinhos, que Deus está conosco, né? Que Deus está passando esses momentos conosco. A gente sabe disso, né? Então a gente tem que ficar firme, porque daqui a pouco, se Deus quiser, né, vai acabar essa pandemia. A gente vai ter o momento da gente subir o nosso tabor, né? Que nem, por exemplo, esse ano aqui pra gente, né? É engraçado que a casa de retiro que a gente fez esse ano, o retiro de carnaval, era Monte Tabor também, né? Interessante, né? Poxa, foi um retiro sensacional. A gente teve um encontro com Deus. Nossa, foi uma coisa, assim, tipo, muito boa mesmo. E uma semana antes a gente teve uma outra experiência sobrenatural, que foi na profecia do avivamento, né? A gente teve Hum. duas subidas, né? Que foi coisa fora do comum. Agora a gente está passando pelo Calvário, né? Que é essa pandemia, né? A gente teve hora que a gente quer desistir? Poxa, claro que teve hora que a gente quis desistir, jogar tudo pra cima, né? Tipo, fazer que nem aqueles filmes lá, tipo, tomar um remédio e dormir, esperar passar tudo, né? Mas não, né? Não é esse o desafio, né? A gente tem que lembrar de Pedro, né? Pedro quis dar uma gambelada duas, na verdade três vezes, né? Porque depois ele corre na cruz, né? Também, mas não. E a gente lembra que, não, é um processo, né? É um caminhar, são etapas. E essas etapas nós temos que passar, né? Até uma vez eu lembro que eu estava conversando com o Padre Lins, ele falava assim, a gente é muito tentado a fazer que nem os apóstolos. Não é bom, vamos ficar por aqui mesmo, né? Vamos ficar aqui no retiro para sempre, né? A gente ficar dando looping no relógio, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Mas não, a gente tem que passar, né? E nós, né, como católicos, como sarados, temos que ser esse sinal de alegria, né, de felicidade, sinal do Espírito Santo no mundo, né? Um mundo que é muito machucado, um mundo que por si só já é cruel, né? E nessa pandemia, muitos de nós, assim, sabe, estamos sofrendo, assim, sabe, na pele o que é isso. E a gente está sendo, às vezes, meio que contra-testemunho, ou não contra-testemunho, não sendo testemunho, a gente está quieto, né, com a nossa vida. Então a gente tem que ser diferente do que mostra a maré, né? Os desafios vão vir, as dificuldades vão vir, né? Isso é natural. A gente Hum. começa a gente começa a estudar um pouquinho sobre as aparições de Nossa Senhora. A gente vê o que ela falou em Akita no Japão, o que ela falou em Garabandal.
a gente vê o que ela fala em Medjugorje e não tá legal assim, sabe? A humanidade tá pisando na bola, né? Só que a gente para e pensa, mas tá pisando na bola por quê? Porque talvez que nós, que tivemos um encontro pessoal com Deus, que tivemos esse encontro verdadeiramente com o Espírito Santo, que nós tivemos a nossa experiência de transfiguração, nós não estamos sabendo transpassar para o outro, né? Por aquele que não tem. Por exemplo, se no mundo lá fora, né, que nem depois de um tempo, né, Pedro, Tiago, João, eles foram passando esse amor, essa transfiguração que eles tiveram lá com Jesus, né, para os outros. Tanto é que Pedro, e num discurso que ele fez, 2.000 pessoas que acarretou, né? João foi lá e João foi apóstolo de Policarpo, Policarpo foi apóstolo de Irineu, que Irineu foi lá e evangelizou a Europa. Se a gente tipo não pode pegar as coisas para nós e guardar e ofuscar, entendeu? Então a gente tem que também, lógico, a gente vê muita coisa errada no mundo, a gente não tem que compactuar, a gente tem que ser uma voz mesmo. A gente tem que ver até que ponto que nós estamos levando o Espírito Santo para o outro, né? Não como um peso, mas como nosso estilo de vida mesmo, né? Mais do que falar, do que fazer pregação. Ixi, quanto pregador, mano, que prega super bem, mas a vida, né? Quantos padres, né, que a gente vê assim, que são os padres famosos, mas faz cada coisa que não é do coração de Deus. Né? Mas a gente não tem que se preocupar com o que o outro faz, mas sim o que nós temos que fazer. Sabe, esses dias eu até fiquei triste assim, porque eu vi quantas pessoas, assim, sabe, tais boas, com potencial, que passaram pela missão, né, e deixaram se seduzir pelas coisas do mundo, né, pelos conhecimentos da terra, né, pela sabedoria, que é uma sabedoria terrena, que não é uma sabedoria dual, se perderam. Aí fala assim, poxa, até que ponto que a gente poderia ter mudado isso? Então é importante a gente cuidar de quem está conosco, né? De quem está Com certeza. conosco, cuidar, né? Para que essa pessoa não saia. E se ela sair, ela veja que ali tem uma mão esticada para estar junto, né? Como diz o padre Ailton na missa lá domingo, né? Uma mão esticada e dada, né? Até o final, né? E eu Sim. acho que é isso que a transfiguração vem nos mostrar, né? Que a gente resplandeça esse amor de Deus para cada um de nós, o Espírito Santo, né? E que saibamos que sim, vamos passar por dificuldades, mas a gente não precisa passar sozinho, né? Deus vai nos orientando, Deus vai nos sustentando, né? E também a gente tem uma intercessora, né? É interessante pra caramba, né? Porque é, Vitor, sem querer te cortar, mas já te cortando, falta 1 minuto e aí vai encerrar. Mas aí qualquer coisa a gente abre mais uma, tá? tá, mas acho que é só rapidinho, a gente pode encerrar mesmo. É que eu ia falar Tá. que é interessante que sempre antes de uma festa de Jesus tem uma de Nossa Senhora, né? Nem dia 5 de agosto é o dia de Nossa Senhora também, né? Dia de Nossa Senhora das Neves. Aí depois vem uma festa do Senhor, né? É interessante saber que sempre Maria, a Virgem Maria precede Jesus, né? Acho que, não sei se vai ter mais alguma coisa, mas só agradecer por esse momento, né? Se tiver, pode chamar aí, mas acho que não vai ter nada, ninguém falou nada, né? Então, só Então, é isso. Só vai encerrar. Faltam 15 segundos. Obrigada, Vitor. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Se alguém quiser fazer um comentário depois lá no grupo do JR,